Ou se fosse num colégio militar, seria a disciplina padrão, né? É mais ou menos o mesmo sentido. O padrão da disciplina ou a disciplina padrão. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, a Ti damos graças, ó Pai, que nos dás mais um tempo de estudo, de compreensão da Tua palavra em assuntos tão pertinentes, Senhor Deus, à nossa vida, seja aqueles que ainda vão ter filhos, aqueles que já têm filhos, especialmente filhos pequenos, aqueles que já têm filhos grandes, Senhor Deus, para que esses sejam instruídos na Tua palavra, aqueles também que nunca tiveram nem terão, Senhor Deus, precisam saber como se deve criar filhos, para que haja um padrão, Senhor Deus, de educação no nosso meio e que nós possamos olhar para a disciplina, para a admoestação de uma forma correta, Senhor Deus, para que isso molde o nosso pensamento de acordo com a Tua palavra. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu queria aproveitar para explicar o que eu falei aqui na oração. Muitas vezes as pessoas elas não se sentem incentivadas a participar de uma escola dominical como essa, porque dizem: eu não tenho filho ainda, ou meu filho já cresceu, ou eu não sou casado, provavelmente nunca case, e por que eu estou assistindo esse tipo de aula? Isso porque, em primeiro lugar, você é crente, você é cristão, e os cristãos devem conhecer a palavra de Deus, todo o conselho de Deus. Segundo, porque nós fomos moldados por uma visão muito antibíblica, especialmente no que diz respeito à educação de filhos. Então você já traz uma carga antibíblica muito forte, né? De onde você vier, seja qual foi a sua escola de educação. Certamente você tem uma educação que, nesse aspecto, conflita muito com a palavra de Deus. Então é sempre importante participar dessas aulas. Porque à medida que você está numa igreja bíblica, você está ao redor de amigos, irmãos que tentam fazer uma educação bíblica, né? Ou seja, oferecer aos seus filhos a disciplina e a administração corretas. Talvez você até se espante, você ache estranho, incorreto a maneira da disciplina ser exercida, da educação ser exercida no nosso meio, justamente por conta desses seus conceitos equivocados. Em estando numa igreja reformada e recebendo a instrução correta, mesmo sem ter filhos, você vai lidar com essa situação com mais facilidade, com mais naturalidade, desfazendo aquilo que foi feito equivocadamente durante toda a vida, né, esses conceitos errados que nós temos, e colocando no lugar deles uma mente bíblica, cristã, genuína. Ok? Semana passada, nós falamos um pouco sobre a intensidade da disciplina. Falamos até mesmo sobre instrumentos que são utilizados para disciplinar. Falamos como é importante até mesmo o uso da mão na disciplina, o uso da sabedoria na hora de disciplinar, não disciplinar com raiva, não disciplinar no calor da emoção ali, porque geralmente você erra a mão, você bate com raiva, você pode até machucar seu filho, ou você pode não ter a sabedoria correta de tratar o caso, o coração. Nós não estamos aqui tendo aulas de simplesmente de disciplina física. Nós estamos aprendendo a disciplinar fisicamente os nossos filhos para o benefício da alma. Então a disciplina ela vem acompanhada da instrução, da correção, da restauração. Você aponta o pecado do seu filho, você vai tratar isso com ele. Então esse padrão da disciplina toda é o objeto do nosso estudo, ok? Por isso, usando um texto extremamente conhecido, vou pedir para que vocês abram Efésios 6, 1 a 4. Tem nos acompanhado aí em diversas aulas esse texto, como texto base. Vou pedir a Bruninho que leia esse texto, por favor, em voz alta.
Amém. Existe uma estrutura aí nesse texto que é básica, mas precisa ser observada. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a carta, ele se dirige primeiro aos filhos, né? Ele fala diretamente aos filhos: obedecei a vossos pais no Senhor. Esse é o princípio. O princípio que rege uma casa é obediência. Meu irmão, se você é pai ou mãe e você perde a autoridade na sua casa, acabou. Não resta mais nada. Se você perder sua autoridade, o que é que vai lhe diferenciar do amiguinho do teu filho? Nada. Assim como um marido que perde a autoridade sobre a esposa, assim como um patrão que perde a autoridade diante dos seus funcionários, os pastores que perdem a autoridade diante da igreja, não resta nada. Os governantes, eles militam muito a esse respeito, eles sabem dos riscos que há, por exemplo, uma, insu- uma um levante, né? Talvez não seja a melhor palavra, mas a insurgência do liderado sobre o seu líder é o fim do líder. Historicamente, você percebe isso. Todos os grandes líderes, eles mantiveram, antes de qualquer coisa, antes de simpatia, antes de ser uma pessoa carismática, o que eles mais querem, se realmente querem ficar à frente de um povo, é permanecer com a autoridade muito resguardada. Em se retirando a autoridade, não se resta mais nada dentro de casa. Você vai passar a ser amigo do teu filho, coleguinha do teu filho. Como aqui no Nordeste a gente sempre diz, né? Quando vai repreender o filho, a gente diz assim: ei, meu amigo, tá pensando que eu sou o quê? Seu parceiro? Que deve ser parceiro, né? Eu acho que essa palavra parceiro deve ser parceiro. Tá pensando que. Né, é isso, Laio? Tá pensando que eu sou seu parceiro? É tipo assim, tá pensando que eu sou o seu igual? Eu não sou seu igual, eu sou seu superior. Olhe como fala comigo. Cuidado com a brincadeira. E se a gente não colocar isso muito claro para os nossos filhos desde cedo, eles vão ser os teus parceiros, né? Os teus párias. Aquelas pessoas que estão em pé de igualdade com você. Ou até mesmo inferiores a você. E tudo depende da autoridade. Filhos, obedecei aos vossos pais. Se você não tiver a obediência do teu filho, você está perdido. Eu vou retomar algo que eu falei alguns domingos atrás, para que isso fique demarcado aqui no nosso meio. E não use aquela historinha do 1, 2, 3. Não tem essa história, né? Olha, quando eu falar no 3, eu fui no 3. Já teve 2 oportunidades de desobediência. Você sempre dá 2 passos para a desobediência e 1 para a obediência. Não existe isso, você não tem como suportar isso biblicamente. Seu filho, você tem que chegar para ele e dizer o seguinte: olha, quando eu pensar, você já obedeça. Claro, é um exagero, mas leia meus pensamentos, né, Breno? Quando eu estiver pensando, você já vai lá e obedeça. Quando eu falar, você obedece. É na primeira. E não pode haver discussão. E aí, veja, uma coisa é não dar tempo, outra coisa é também não discutir muito. Por quê? A relação entre pais e filhos, ela se estabelece não pela profundidade da compreensão, mas pela capacidade da obediência e da confiança. O que isso quer dizer? Eu não tenho que fazer com que meu filho saiba cada detalhe da minha ordem. Os porquês, os motivos, os propósitos da minha ordem. Eu vou sentar, olha, meu filho, você precisa entender que isso, que aquilo. Não. O que ele precisa saber, em primeiro lugar, é que eu sou o pai dele e ele é meu filho. Ponto. Isso já é meu caminho andado. Segundo, quando eu falo, ele obedece. E ele obedece em confiança. Por quê? Se estabeleceu ali um elo tão forte na família que os filhos sabem que quando o pai e a mãe falam com eles, eles devem fazer porque aquilo é para o bem. Eles talvez não entendam exatamente por quê, mas eles devem saber que é para o bem.
né? Ou então vão aprender da pior maneira possível, que é com seus próprios erros. Antes de ontem, Ellen estava com Evinha, passou na casa da mãe dela, né? Rapidamente para pegar alguma coisa. Evinha entrou, tinha um ferro em cima da cama. Ela já foi avisada 1 milhão de vezes para não pegar no ferro. Aí ela foi direto e botou a mão no ferro. Se você olhar, ela está com esses 3 dedinhos aqui com bolhas. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ela estava chorando, né? Eu tentei consolar um pouquinho. Eu disse: olha, mas é bom, sabe por quê? Uma coisa é certa, mais nunca ela toca no ferro. Porque não aprendeu da maneira certa, que era pela obediência. Aí agora vai ter que aprender pela dor. E quando passou a dor, eu fui lá e disse: olha, tá vendo aí? Muitas outras coisas que eu digo a você é para que isso não aconteça. Aí você ou vai obedecer e não sofrer, ou vai sofrer pela desobediência. Porque é impossível que um pai e uma mãe estejam 24 horas com os olhos sobre os seus filhos. Eles têm que aprender a nos obedecer, inclusive na nossa ausência. 1 segundo, né? Filho é assim, e principalmente criança pequena. É 1 segundo que você dá uma bobeira, faz uma besteira. Tem que aprender a obedecer, sem discutir, na hora que a gente fala, né? E sabendo que é para o bem deles, em confiança, sabendo que é para o bem. Lembre disso, se você não estabelecer autoridade na sua casa, não há distinção entre você e o amiguinho dele da esquina. Depois, nesse texto que Bruninho leu, diz assim: honra teu pai e tua mãe. Primeiro é obedeça, sem explicação. Obedeça aos vossos pais. Aí depois vem a aplicação dessa palavra: honra. Honra o teu pai e a tua mãe. A primeira parte não tem explicação. A segunda é: aplica essa palavra com honra. Aí depois vem a explicação da aplicação, que é o primeiro mandamento com promessa. Para o teu bem, para que a promessa se concretize em você, para que você seja abençoado por Deus, obedeça. Qual é o propósito? Honrar teu pai e tua mãe. Qual é a bênção que você vai requerer? A promessa de Deus. Mas o que é a ordem? Obedeça. A ocasião para a obediência é imediata, sempre, sem discussões. E se o teu filho insiste em discutir, eles insistem, viu? Vocês que têm filhos sabem, eles insistem em saber os porquês. Às vezes, a gente pode dizer os porquês. Às vezes é possível, a situação é tranquila, você pode. Mas, por exemplo, tem alguém ameaçando tua casa, tu vai dar uma aula ao teu filho de segurança doméstica para poder ele te obedecer, ele tem que estar preparado naquela hora para te obedecer sem discutir. E depois você explicar. Tem situações que seriam até constrangedoras se nós tivéssemos que explicar aos nossos filhos o motivo que eles devem obedecer. Mas eles precisam estar preparados para obedecer sem saber o motivo. Isso é confiança. Isso se estabelece não só na relação pai e filho, mas, por exemplo, patrão e empregado. Empregado que vive discutindo com você para poder obedecer, bota para fora. Vá por mim. Filho, você corrige. Funcionário, você faz o quê? Se você diz uma vez, a pessoa discuta. Você, não discuta, não. Obedeça. Aí a pessoa fica sempre assim. Não tem outro jeito. Bota para fora. Isso é uma bênção para a pessoa, inclusive, para que ela possa perceber que é grave. Quando há relação de igreja aqui entre nós, nem sempre o conselho vai poder explicar tudo a vocês. Nem sempre. Já vários casos já existiram aqui na igreja que muitos dos irmãos não suportariam saber os detalhes. E é por isso que Deus deixou um sistema de governo que é representativo. Alguns representam todos. Para que esses alguns suportem a carga que nem todos vão conseguir suportar. Um dos motivos é esse. Agora, esse sistema é baseado na confiança.
Eu confio que as pessoas que estão ali, elas são realmente irrepreensíveis, são aquilo que a Bíblia diz, então por isso eu vou aguardar. Muitos casos vocês vão, inclusive, achar que o conselho errou. E posteriormente, eu já escutei isso. Ó, pastor, eu achei que naquela época vocês tinham errado. Mas depois, quando eu fui entender a história, eu vi, rapaz, não era, estava certo. Por quê? Porque quando você julga de longe, quando você julga sem todos os aspectos necessários, né, todas as implicações necessárias ali, informações e tudo, para julgar um caso grave, você tende a ser injusto. Então é melhor confiar. E essa confiança ela se estabelece primeiro pela autoridade que foi dada, confiada aos presbíteros, depois, né, pelo histórico que se tem. Então isso dá força para que a gente confie. E essa confiança não é cega, porque se você tem esses dois aspectos de autoridade bíblica, né, consequentemente responsabilidade, e você tem também um histórico, não há por que desconfiar. Governantes. Os governantes eles devem ser obedecidos primeiro porque a palavra de Deus manda. Nós devemos obedecer. Agora, obediência cega, não, e restrita também não. Alguns casos nós precisamos desobedecer, inclusive, às autoridades. Mas são casos muito, muito, muito específicos. São poucos os casos que você pode desobedecer. Aí ele vai citar alguns casos aqui, né? Práticos. Somos tentados a governar pela ameaça. Aí ele diz: pare com isso. Se você fizer isso, mais uma vez eu vou. Mas é errado usar de ameaças obscuras, porque isso deixa os filhos se perguntando por quê e por que não. Se os pais não chegam com uma passagem bíblica relevante para que Joãozinho pare de fazer isso ou aquilo, então haverá uma dúvida sobre se aquilo realmente importa. Né? Primeiro, são ameaças que nunca se concretizam. Se você fizer de novo, você vai apanhar. Aí o menino vai e faz de novo. Aí não apanha. Se você, olha, se você não brinca comigo, não. Aí faz de novo, aí faz de novo. Isso desmoraliza o pai e a mãe, porque a ameaça não cumprida é uma desmoralização. Isso cria na mente do filho uma dúvida que é legítima. Por que não pode fazer tal coisa? A aplicação do pecado às desobediências dentro de casa são muito importantes. Né? Ele depois vai falar, inclusive, da necessidade de separar o que é regra do lar do que é regra da palavra de Deus. Existem algumas regras do lar que não são regras diretas da lei de Deus, mas se tornam por conta do quinto mandamento. Por exemplo, há uma regra no lar de não colocar os pés na parede. Como é que você vai aplicar isso à lei de Deus diretamente? É impossível. Aí você diz, olha, aqui em casa ninguém bota o pé na parede. Eu não quero as paredes da casa sujas. Eu não quero que pinte na parede da casa. Eu não quero que saia sozinho. São regras do lar. Quando ele quebra uma regra do lar, você pode dizer, olha, o que você fez é pecado. Porque o que você fez foi desobediência. Falar em pecado é muito, muito superior a falar simplesmente de desobediência de uma regra doméstica. É pecado. Por quê? Porque você desobedeceu ao seu pai, e desobedecer seu pai e sua mãe é quebrar o quinto mandamento. Eles precisam, por isso, aprender os 10 mandamentos. A gente faz esse trabalho ali no Nox Kids diariamente, para que eles aprendam, né? Todos já sabem os 10 mandamentos de cor. Porque sabendo os 10 mandamentos é a primeira oportunidade que eles vão ter de aplicá-los. Sem conhecer os mandamentos, é impossível a aplicação. Agora, em havendo o conhecimento dos mandamentos, na desobediência você tem que apontar a quebra de qual lei. Por quê? Eu acho que aqui todo mundo já deve ter visto, pelo conhecimento de vocês que estão aqui comigo, já viram. Uma disciplina pública, ela não é a exposição do fato. Né? Não, chega aqui e vai contar a história que aconteceu. Mas a gente diz, fulano de tal está sendo disciplinado pela quebra
tal mandamento, para impor, né, o peso da lei sobre aquela pessoa, e que a lei que está sendo imposta não é do conselho, é a lei de Deus. Exatamente isso que nós devemos fazer com os nossos filhos. Olha, não faça isso, por quê? Porque é pecado. Quando você vai ensinar, não pegue o que é do seu irmãozinho, porque é pecado. Você queira só o que é seu, porque a Bíblia diz: não furtarás. Né? A Bíblia diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Não bata no teu irmãozinho. Né? Sempre aplicando a lei de Deus ao caso prático. Aí ele vem falar do padrão, né? Alguém está com o livro? Tá? Tá, Jéssica? Lê aí na página 158. Lá em cima tem assim: os pais cristãos. Pode continuar. Ok. Agora lá embaixo, quando tem assim, as expectativas éticas. Ok. A, a tendência natural nossa, né? Quando a gente vê uma criancinha, é primeiro achar ela fofinha, lindinha e ter pena da disciplina, porque é muito bonitinho, né? É uma coisa fofinha demais. Mas o pecado, ele não tem idade. Nós temos uma doutrina chamada doutrina do pecado original, que diz que cada criança, ainda no ventre da mãe, já é uma pecadora. Ela não. Pecadora em potencial, né? É pecadora por natureza e em potencial na ação. Ela nunca pecou ainda, mas a capacidade de pecar já está ali. A prova disso é que quando ela, assim que ela pode, ela começa a ser birrenta, ela começa a dar escândalo quando você não dá o que ela quer. Ou seja, ela não tem paciência, ela não tem perseverança, ela não tem sabedoria, não tem nenhuma virtude ela desenvolve naturalmente. Ela vai ter a vontade que os seus desejos todos sejam atendidos naquela hora que ela quer. Então, saber que a criança é pecadora é o primeiro passo. Depois, é perceber que ela precisa ser corrigida por isso, de acordo com aquilo que ela pode te dar, né? Você começar a punir uma criança por ser criança, aí fica complicado. Punir uma criança por ser imatura é próprio da natureza da criança ser imatura. Agora, você vai puxá-la para cima, né? Você vai tentá-la fazê-la amadurecer. Como? Tratando ela como gente. E se você achar isso uma coisa óbvia, não é tão óbvia assim. Você precisa tratar seu filho como gente, de acordo com a idade dele. A tendência natural é deixar o seu filho cada vez mais protegido de tudo e de todos. Não como a Bíblia manda. Nós já aprendemos aqui que nós devemos sim proteger nossos filhos das más influências, da perversão na escola, na internet, na televisão. E disso aí você tem a obrigação de privá-los. Mas vocês não podem privá-los de ser gente, de se relacionar com pessoas. Você precisa deixar seus filhos relacionar com os avós, com os tios, com os primos, com os irmãos da igreja. Agora, o teu papel
Porque você tem condição para isso, é escolher quais serão essas pessoas. Como já falei anteriormente, o fato de ser primo, o fato de ser tio, o fato de ser família, não quer dizer que seja uma boa pessoa para você se relacionar. A ordem é, ele precisa ter relacionamento social. Agora, com quem? Aí é que você que vai impor. Não pode ser com qualquer um. Ele não tem maturidade ainda para fazer essas distinções. E isso eu não estou falando só de criancinha de 3, 4 anos, não. Eu estou falando de pessoas maiores. 14 anos, 15 anos, 16, 17, 18. Enquanto não tiver maturidade, você não pode expor os seus filhos a ter relacionamento com gente que eles não vão saber discernir. Agora, quando são menorzinhos, você só pode deixá-los ser expostos àquilo que é bom, aquilo que vai contribuir para que eles formem na mente deles tudo aquilo que é de acordo com a palavra de Deus, verdadeiro, bom e belo. Sempre lembre desses 3 princípios. Tudo que é verdadeiro, tudo que é bom e tudo que é belo. É isso que os meus filhos vão ver. Se eles forem pautados nesse tripé, quando eles estiverem maiores, eles vão saber distinguir verdade de mentira, beleza de feiura e bom do que é ruim. A verdade da mentira não é fácil ser distinguida, não. Porque quando você tem uma mente moldada na mentira, você vai ter dificuldade para encontrar a verdade. Agora, quando você tem uma mente voltada para a verdade, é fácil perceber a mentira. A beleza para o mundo hoje é uma coisa completamente distinta do que é para o que deveria ser para nós crentes. Nós sabemos o que é belo. Por quê? Porque nós conhecemos a fonte da beleza. Eles não sabem o que é. Bom, o conceito de bom, de ruim para o mundo é muito diferente do nosso. Então, se seu filho sabe o que é bom, ele vai saber distinguir do que é ruim. Ele vai saber. Mas para isso, meu amigo, você tem um trabalho seríssimo, né, de privá-lo de tudo aquilo que é mal. Continuando aí na página 158, ele diz: à medida que crescem na compreensão das exigências de Deus, os pais estarão aptos a distinguir claramente entre as regras da casa e as regras de Deus. Cada lar deve decidir sobre suas próprias regras. Como cristãos, os padrões morais já estão estabelecidos para nós. Nosso trabalho é estudar as Escrituras para encontrar aquilo que já está lá. Veja, eu vou repetir aqui aquela regra que eu disse, né? Na minha casa é proibido botar o pé na parede. Então, pode ser que na casa de algum crente, botar o pé na parede, riscar na parede, seja uma coisa dessa natureza, né? Desordem, como um princípio geral. Vocês entendem que é possível uma regra da casa, de uma casa cristã, permitir essas coisas? Possível é porque existe, né? Mas nós estamos falando aqui sobre o princípio moral, possível de acordo com a palavra de Deus. Claro que não. Claro que não. A desordem não procede de Deus. Deus é um Deus ordenado. Lá no seminário, antes de eu chegar, tinha um diretor chamado Francisco Leonardo Schalkwijk. Ele é holandês, se eu não me engano. E ele assim, essas criaturas que ficam, elas passam a fazer parte da história e do imaginário daquele lugar, né? Todo mundo tem um respeito enorme pelo o professor Francisco, né? Ele é inclusive sogro do pastor Augusto Nicodemos. E ele tinha umas coisas bem interessantes lá, histórias que eram contadas de passagem lá das pessoas que tiveram lá no tempo que ele era diretor, e uma delas me marcou muito, que foi a visita que ele fez Ele fazia visitas aos quartos dos seminaristas, né? Os quartos seminaristas, parece lá no seminário, é uma coisa bem fechada, assim, é um negócio bem... Um prédio antigo demais, não tem muita ventilação. Mas é possível de você viver com uma certa ordem lá. E
Quando ele entrou no quarto desse rapaz, estava assim, a bagunça reinando, né? A cama toda desorganizada, a roupa espalhada no quarto. E disse que o professor Leonardo sentou, olhou em volta e disse assim: Meu filho, eu imagino como é seu sermão. Deve ser mais ou menos isso aqui, uma bagunça. E ele começou a tratar o seminarista com base naquilo que ele viu no quarto, questões espirituais. A diligência nos meios de graça, na oração, na disciplina de leitura da palavra, na presença na casa de Deus, nos cuidados com os estudos, com os bens. Porque isso, quando você vê uma pessoa assim desorganizada, completamente desorganizada, a conclusão que você tira da vida dela, e é imperativo que seja assim, é que ela é desorganizada em tudo. Ela não existe como você pensar que uma pessoa nessas condições, ela tem um sermão organizadíssimo, ela tem uma vida espiritual muito diligente e é uma pessoa cumpridora de prazos e compromissos. Não é. Não é, porque são sintomas. Então, essas questões que aparentemente não fariam parte do escopo do trabalho pastoral, fazem parte, sim. Fazem parte. Uma casa onde a desordem reina, o trabalho sobre aquela casa é um trabalho pastoral para reorganizar. Porque o problema não está na desordem da casa, o problema está na desordem do teu coração, que produz a desordem da tua casa. Se você não tem uma casa ainda, mas você tem um quarto, a desordem do teu quarto é a desordem da tua vida. Não espere mudar o mundo. Não espere mudar o mundo se você não tem condição nem de colocar o lençol na tua cama. Se você sai e não consegue arrumar a tua cama, você não vai ordenar nada. Você duvida disso? Lembre-se do que a palavra de Deus diz a respeito dos presbíteros. Não pode ser presbítero quem não organiza a sua casa. O que é organizar a casa dele? Ele tem a esposa, uma mulher crente, ele tem os filhos obedientes, ele tem uma casa ordenada. Se ele não tem isso, ele não pode ser presbítero na casa de Deus. Por quê? As primeiras coisas primeiro. Não espere que você vai ser uma pessoa com um nível de tranquilidade e felicidade alto se você tem filhos desobedientes. Se você tem uma esposa que não te obedece, se você tem um marido que não ama a Deus, não espere. As coisas mais elevadas só são alcançadas quando as mais baixas já estão todas ordenadas. É impossível viver o contrário. Ainda na página 159, ele traz exemplos, né? Por exemplo, as regras de Deus proíbem a mentira. E sendo assim, isso deve ser proibido em cada lar cristão. As regras da casa podem proibir pular no sofá. Essas regras se apoiam em fundamentos diferentes, sabedoria humana, não um mandamento divino direto. Né? Se os pais não são cuidadosos em ensinar em termos dessa distinção, os filhos podem facilmente se tornar legalistas ou rebeldes. Os pais também devem entender que se aprenderem a disciplinar por coisas triviais, não terão de disciplinar por transgressões grandes. A besteirinha que vai passando, né? Aquela, não, isso é só besteira. Rapaz, mas o menino está te desobedecendo. Não, mas isso é besteira, deixa isso para lá. Aí, junto uma besteira, aí o menino disse, olha, eu fiz, ele me repreendeu, mas não deu em nada. Então, aí uma besteira junta com outra besteira. As coisinhas triviais, elas vão se somando até o ponto de se tornar uma bola de neve enorme, se tornar um problema seríssimo. Todos os nossos problemas seríssimos, eu digo isso sem medo de errar, todos os teus problemas seríssimos começaram de problemas triviais, que não foram resolvidos. Olhe para uma doença, por exemplo. Até a doença mais mortal, que você possa pensar, ela não começou no primeiro dia extremamente mortal.
Ela era uma coisa pequena que foi crescendo. E aí, por isso que os médicos, a não ser no caso de Covid, os médicos sempre dizem, a primeira coisa que você deve fazer é o quê? Ir para o médico. Se tratar. Você deveria, inclusive, ser mais precavido a ponto de, antes da doença estourar, você já está com exames que apontam a possibilidade de ter a doença, para você começar a se prevenir. Estranhamente, quando nós falamos de Covid, aí a boa parte dos cientistas e especialistas dizem não, não pode ter tratamento rápido, tem que esperar. É uma loucura isso, claro que é uma loucura. Toda doença precisa ser tratada desde o começo. Isso é óbvio, isso é lógico. Eu não quero saber da posição do pós-doutor em Harvard. Pouco me interessa. Porque existe uma lei que foi dada por Deus, e essa lei é lógica, que ela serve para qualquer ciência do mundo. E se o cientista tem todos esses papéis, mas não tem lógica para ele, para mim, acabou-se. Eu não vou segui-lo. Porque existe uma coisa lógica que eu posso acessar sem ser médico. Isso diz respeito também à minha vida no lar. Os teus problemas, grandes problemas, são frutos de problemas menores não resolvidos. E se você abrir brechas para problemas pequenos e não saná-los, eles vão se tornar tão grandes que você não suporta mais. É assim também na criação dos nossos filhos. Se você combate pequenos problemas, você vai ter mais trabalho, porque vai ser um trabalho muito mais sistemático, frequente. Mas você vai impedir teu filho de ter que, por exemplo, você vai impedir seu filho de ser preso e você ter que pagar uma fiança. Os filhos rebeldes que foram presos por baderna, desordem, roubo, eles não começaram no primeiro dia de rebeldia roubando. Eles começaram desobedecendo os pais. Eles começaram desobedecendo os pais. Eu me lembro de uma cena que eu acho que boa parte de vocês devem ter visto há uns anos. Um pai indo na delegacia, né, o filho tinha acabado de ser preso. E o policial colocou o filho na frente dele. Ele esculhambou o filho, deu uma surra no filho lá na delegacia e disse: se vire, eu lhe dei educação. Provavelmente deve ter dado alguma educação, mas não deu a educação correta. Porque nunca ele chegaria naquele ponto. Nunca. Não acho que isso é brincadeira, não. Não acho que é exagero da minha parte, não. Boa educação, ela vai garantir o futuro do teu filho. E não entenda educação como educação é de pagar a escola cara. Educação não é isso. Educação é você apresentar o teu filho, mais uma vez, tudo aquilo que é verdadeiro, bom e belo. E corrigir todas as vezes que ele se desviar dessas três coisas. Só quem faz isso são pessoas mais maduras, virtuosas e tementes a Deus, de verdade. Porque não existe verdadeira educação que não seja cristã. Agora, toda verdadeira educação que é cristã leva inexoravelmente, usar uma palavra aqui bonita, inexoravelmente, sem possibilidade de erro, a filhos que vão honrar os seus pais. É garantido pela palavra de Deus. Agora, por que os nossos filhos não cumprem exatamente tudo aquilo que você faz, mesmo que você seja diligente na educação? Primeiro, porque há falhas na nossa educação. A mais diligente de todas as educações é falha, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, porque teu filho também é falho. Agora, esses grandes absurdos de você dizer, não, eu criei meu filho diligentemente e ele se tornou um bandido. Isso não existe. Isso não existe. Como é que eu vou garantir isso? Cada pequena necessidade de intervenção, eu vou intervir. É cansativo, meu irmão. É cansativo, mas precisa ser assim.
Toda vez. Teve um problema na minha casa, e aí use isso também para sua esposa, para os seus funcionários. Esse princípio serve para tudo. Toda vez que houver um desvio de rota, pare tudo que você estiver fazendo e vá resolver. A tua carne vai dizer, homem, não se mete com isso não, isso é besteira. Mas o teu espírito, tua consciência vai te atacar a partir de hoje, dizendo, lembra daquilo que foi te dito. O conforto é sempre o que a gente quer, mas o salário do conforto são grandes problemas. É um desconforto maior. Agora, o salário dos desconfortos são grandes confortos futuros. Se você perde o seu conforto atual fazendo aquilo que Deus manda, pode ter certeza que lá na frente você vai ter o conforto de saber que o resultado vai ser bom. Se você vive uma vida fugindo das suas responsabilidades, né? Ontem eu estava conversando com um pai, ele está muito angustiado, muito. Ele é romano, né? Não conhece a Deus, mas é uma espécie de romanismo mais tradicional, que realmente lê a palavra de Deus, é uma coisa assim que, se você não tiver realmente consciente do que é, você pode até se enganar. Mas ele desesperado com a vida do filho. O filho separou, aí já tem um filho, aí depois da separação arrumou a namorada, engravidou a namorada. E ele dizendo assim, olhe, no dia que eu soube da segunda gravidez, deu vontade de esganar, mas não fiz nada. Eu pensei, eu disse, não, beleza, você foi sábio não descarregar tudo, até para não dizer uma coisa que não deveria. Eu disse, mas e agora? Eu disse, não, agora eu estou pensando no seguinte, eu vou arrumar um câncer para mim num negócio desse. Eu disse, mas meu filho, isso aí é seu trabalho, né? É seu trabalho. Se você tiver de arrumar um câncer por conta de aperreio com seus filhos, é da natureza da tua missão. A doença que for, meu irmão. Olha, o médico que se infectou de Covid, tentando salvar vidas agora na pandemia, ele não podia ficar em casa não, meu amigo. Se ele morresse de Covid, era honrado. Era honrado. O pastor que não visitou as suas ovelhas, que não orientou, que não gastou tempo, não foi na casa dos que estavam padecendo, não cumpriu sua missão. A missão dos pastores é se colocar em risco pelas suas ovelhas. Nós cobramos isso dos médicos, cobramos isso dos pastores, mas na hora da gente fazer o que nós devemos fazer, cumprindo os nossos ofícios de pai e mãe, aí não vou pegar no pé demais não, que eu vou acabar adoecendo. Mas essa doença é devida. Se você adoecer porque você cumpriu a sua missão, é devido. Tem essas doenças laborais, né, que a CLT, a legislação trabalhista do nosso país, trata como se fosse assim, um grande absurdo você adquirir doenças por conta do trabalho. O sujeito tem que passar 8 horas, 9 horas sentado, aí ele acaba tendo problema de coluna. Isso é do trabalho, meu amigo. Aí você vai requerer agora uma indenização da empresa porque você ficou doente. Mas como? Se ela te deu as condições de trabalho e você mesmo assim teve uma doença, é porque é fruto do trabalho. Isso é. Você está querendo que a empresa desfaça aquilo que é a realidade. A realidade é que nós vivemos num mundo caído. E no mundo caído, as pessoas adoecem até para ganhar o pão. Por isso que é dito, é do suor do teu rosto. Vai ser duro, vai ser com esforço, vai ser doído, mas é para o teu bem. É para o teu bem. Cuidar de uma casa, orientar uma esposa, criar bem os filhos, é doído,
é sofrido, dorme pouco, paga mal, né? Mas é teu ofício, é o teu trabalho. Ah, você não tem filho, não? Mas você tem alguém que está sob a sua responsabilidade. Nem que seja você. Nem que seja você. Esse princípio aqui serve para você cuidar da sua alma. Cuidar da sua alma, não dos seus confortos. Se você precisa acordar cedo no domingo para vir para a igreja, e o preço disso é dormir cedo no domingo, no sábado, e não ir para uma festa, não ir para participar de alguma coisa, é uma necessidade tua. Você precisa perder este conforto, essa alegria, para um bem superior. É tua alma que está em jogo. Você precisa. A única hora que você tem de fazer devocional é de manhã, bem cedinho. Aí você diz, não, mas não vou acordar cedo, não, porque é tão bom dormir. Aí você sabe que hora nenhuma você vai ter mais esse tempo. Você tem a obrigação de não ter o conforto do sono naquela hora. Estou tentando aplicar um princípio que começa na criação dos filhos para toda a nossa vida. Fuja dos confortos, irmãos. Eles geralmente trazem um salário perverso. Para terminar, os exemplos que ele traz aqui na página 160. Por exemplo, os pais não devem deixar os filhos acordados além da hora e depois se espantar porque eles estão berrando. Aí você bota o menino para ficar até 11 horas, meia-noite, acordado, depois o menino começa a dar um escândalo, você não sabe o que foi. Não se deve dar ordens como um robô e depois se admirar de que nem todos os comandos estão sendo obedecidos. Os pais devem imitar Deus, não alguma tirânica agência do governo federal. Eles devem escolher suas batalhas com cautela e então vencer cada uma delas. Também é uma boa ideia preparar os filhos para o período da tentação. Cada família sabe quando o momento da provação se aproxima. Ele pode envolver a busca desesperada por meias todo domingo pela manhã. Talvez ele chegue quando a família vai à casa de alguém para uma visita. Os pais devem se antecipar e instruir seus filhos em preparação para esses períodos, seja no sábado à noite ou no carro a caminho da casa de um amigo. Se a tentação do teu filho é não conseguir se arrumar na hora de vir para o culto, no sábado você tem que ir lá e dizer, cadê a roupa? Bote a roupa de ir para o culto em cima da cama ou em cima do móvel, separado, eu quero ver agora, separado. Você não sabe que vai dar problema? Se antecipe. Teu filho dá trabalho quando vai para a casa de um amigo, você dá um sermão nele, meu amigo. Dá de sua casa até a porta da casa do amigo dele. E você diz assim, se der trabalho, na volta a gente conversa. E cumpre essas promessas, sabe? Eu me lembro de Shaolin, né, que era muito engraçado. Ele contava que a mãe dele dava um jantar antes dele ir para um aniversário de criança. Ele dizia, tinha que jantar, comer cuscuz, ovo, tomar café. Só podia ir para o aniversário depois de jantar, que era para não fazer vergonha. Ele diz também que a mãe dele proibia dele tomar café fora de casa para não derramar a xícara. Aí ele disse que chegou na casa de uma amiga da mãe e a amiga disse assim, ô meu filho, você quer um cafezinho também? Aí ele disse, claro, pode trazer. Aí disse que a mãe olhou para ele e disse, você quer café? Aí ele disse, não, eu quero. Você não quer não. Ele disse, eu quero. Quer, não quer? Ah, quer. Aí ele disse que tomou café. Aí ela chegou assim e disse no ouvido dele, se você derramar, eu lhe mato. Com toda a sabedoria de uma mãe, né? Se você derramar o café, eu lhe mato. Ele disse, meu amigo, foi o café mais quente que eu já vi na minha vida. Ele disse, o pires era quente, a xícara era quente, tudo era quente. Foi botar na boca, queimou os lábios, ficou tremendo, quase derrama. Ele disse, eu segurei, eu tomei aquele café todinho, derramei uma gota, porque senão ela me matava mesmo. Exageros à parte, mas essa educação a gente precisa sempre ter, irmãos, de fazer com que os nossos filhos saibam se comportar em cada lugar.
para que ele não nos envergonhe, nem agora, nem na idade adulta. Alguém quer comentar algo a respeito dessa aula? Então vamos orar.